Presidente da Sicredi Confiança, Clériston Segatti, a importância desse momento, primeiro a realização da Assembleia Geral Ordinária, depois a palestra. A cooperativa tem investido nesses momentos formativos, né? Além da ratificação de tudo que foi decidido nas assembleias, nos municípios, hoje também os líderes de núcleo participando desse momento importante aí de formação para poder levar essas informações aí também aos demais associados. Boa noite. Obrigado pela pergunta e obrigado pela presença de vocês, né? A cooperativa mais uma vez fechou todo o nosso momento assemblear. A gente foi em todos os municípios, conversou com os associados aqui do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, e hoje foi a assembleia de fechamento, onde os nossos líderes vieram de cada município para trazer o voto de cada um dos núcleos. E todos os núcleos haviam aprovado todas as pautas, né, de prestação de contas, destinação dos resultados, da alteração do nosso estatuto, políticas e regulamentos. Tudo já havia sido aprovado e hoje foi a noite de congregar todos esses votos numa outra assembleia que abrimos hoje e fechamos então o nosso momento de prestação de contas da assembleia do ano de 2024. A gente aproveitou esse ano também para trazer conhecimento, acho que você falou, né, da informação. A gente tenta sempre, quando consegue conversar com o associado, além de poder falar sobre a cooperativa, falar sobre o que ela gerou no ano anterior, como nesse caso é a prestação de contas, mas também trazer uma informação a mais. E esse ano a gente ousou e trouxe cenários econômicos, né, num momento que realmente é preciso a gente entender cada vez mais para poder tentar antever alguns cenários, ver como vai a nossa empresa, como vai o agro, enfim, como a gente pode investir melhor o nosso recurso também, quem é poupador. Esse grande aumento de 7% no número de associados presentes nas assembleias, como o senhor vê? Olha, eu vejo muito positivo isso, né? O associado realmente ele se organiza para esse momento das nossas assembleias em cada um dos municípios. Há uma preparação também por todo o nosso time, dos espaços, né? Do local, do lanche das pessoas, termos uma tela boa, termos um som adequado, onde a gente consiga também transmitir um material com objetividade para o associado, não ficar além de uma hora, né? Porque é uma atenção que a gente sabe importante. Então a gente fica feliz que o associado está gostando dessa forma, né? O que vem sempre é que o associado realmente está gostando e, de certa forma, o número explica isso, né? O presidente falou com relação aos resultados, citou um exemplo bem interessante, né? Que daria, se fosse o caso, de construir 60 agências. Quer dizer, um resultado bastante positivo, né? Exato, eu usei apenas, né, Paulo, como uma analogia, né? Muito bem, obrigado pela pergunta. O resultado é muito importante para a cooperativa, né? 96 milhões, né? Uma parte o associado recebe disso, uma parte vai para o fundo de reserva, outra parte vai para o fundo social. Então a gente fica muito feliz realmente de esse resultado ter crescido muito nos últimos tempos, porque você vê também que o crédito na cooperativa também é algo que está crescendo. Então o associado está utilizando e buscando na cooperativa uma grande fonte de desenvolvimento, seja na empresa, seja no agro, seja pessoa física. Então a cooperativa tem que ter capacidade para poder atender o associado. Eu acho que ter essas reservas, né, ter resultado, é essas capacidades para poder atender o associado. Presidente, uma outra questão, a utilização de novos recursos tecnológicos nesse processo assemblear. Foi uma novidade, que a avaliação que a cooperativa faz da participação dos associados através dessas novas ferramentas? Obrigado pela pergunta. Eu acho que abrimos uma assembleia digital, né, no meio da assembleia física. Vocês viram que era uma prestação de contas através de reunião de núcleo com todos os municípios, e nós, para fazer a forma de votação, como tínhamos várias pautas, né, e são pautas que o associado realmente precisa fazer a votação no seu aplicativo para identificar que é ele, a gente fez a assembleia digital e tivemos uma ótima adesão. Nem no nosso planejamento estava um número tão grande, de mais de 5 mil associados que entraram, que colocaram seu voto, que organizaram lá dentro, né, que aprovaram todas as pautas. Também temos o Juntos, né, que conecta muito com essa questão da digital. Hoje temos essa possibilidade para os associados, quanto mais negócios fizerem com a cooperativa, também através de um aplicativo vão acumulando pontos e vão trocar em cada um dos nossos municípios para valorizar o comércio local. Acho que esse é o objetivo também do Juntos. Minha última pergunta era sobre o Fundo Social, que começa amanhã as inscrições. Gostaria que o senhor falasse sobre. Perfeito. Começando agora o Fundo Social, né? Aprovamos então, com essa nossa Assembleia, 1.800.000 à disposição
de todas as entidades do nosso município. A gente sabe que certamente vai dar mais de 200 e tantos projetos. Ano passado foram, se não me falha a memória, 169 contemplados em toda a nossa região, e é uma grande força para as entidades, né? A gente destinar uma parte do resultado, que de certa forma vem de todos os associados, uma parte desse resultado, em vez de ir para o fundo de reserva, vai para as entidades, que beneficia mais uma vez o associado lá na ponta. Todo mundo, todos nós estamos ligados a alguma entidade, em alguma forma, em algum município. Então isso volta diretamente aí para o associado, e esse ano teremos a votação, né? 70% vai ser o peso do voto do nosso líder de núcleo, que estava na nossa Assembleia, e 30% o associado vai poder entrar no aplicativo e destinar o recurso para qual entidade ele vai entender melhor, né? Então acho que fica mais uma vez aberto esse processo aí das entidades poderem se cadastrar nos projetos. De que forma você quer ver isso com o que está acontecendo atualmente com as tarifas entre países, né? De que forma a cooperativa vê isso e como estão se preparando para um eventual problema a nível de mundo? Obrigado pela pergunta. Vocês, né, puderam constatar, acho que a gente já traz, embora o cenário ele é, de certa forma, não assim certo, né? É um cenário que está mudando a cada dia. Hoje a informação econômica precisa acompanhar praticamente todo dia para ver se teve alguma evolução ou não, mas a gente enfrentou esse tema. Para mim, eu acho que isso que é importante. A gente trouxe, né, um colaborador nosso, Vinícius, que estuda muito essa área de investimento e também estuda muito a área da economia no mundo, e trouxe também o Evandro Zamolim, que é um estudioso, mestre em economia, para trazer um pouquinho disso. Eu acho que eles puderam trazer as informações, né, as pesquisas do porquê que isso está acontecendo hoje, que não é apenas um momento de hoje, isso vem sendo preparado há mais tempo. E também a gente vê que a economia, de certa forma, elas são formadas por ciclos, né? Ciclos, crises, oportunidades. Então a gente percebeu, né? O próprio Vini trouxe o cenário da nossa Selic para frente agora, que ela tende a entrar numa estabilidade, né? A inflação vai ser o maior esse ano do que foi o ano passado até o final do ano, e certamente o Banco Central vai manter a Selic em torno de 15% e pouquinho ali nesse sentido, com a inflação baixando certamente em 2026 para 7%, a nossa Selic também começa a cair. Eu acho que resumir isso, né, das apresentações, porque a Selic talvez é o principal indicador, né, para todas as pessoas que, de certa forma, utilizam do crédito para se desenvolver. Esse crédito de confiança cada vez maior no estado de Minas Gerais. Perfeito, obrigado pela pergunta. Nós temos 4 agências, né, em Minas Gerais, e a junho nós abriremos mais uma agência em Santo Antônio do Amparo, em agosto em Bom Sucesso, e talvez no final do ano, ou início do ano seguinte, nós abriremos mais uma agência em São João del Rei. É um projeto que nós temos aprovado na nossa central, a gente sempre traz isso, né, está dentro de um cronograma que temos, a abertura de todas as agências de uma maneira conservadora, de uma maneira organizada, como a cooperativa vem fazendo, e de certa forma estamos nesse cenário, né, trabalhando a abertura das agências, e também a cooperativa segue aqui também gerando todos os resultados como vinha gerando em todos os anos.